E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause. E hoje nós vamos resolver algumas questões de termodinâmica, na parte introdutória de termodinâmica. Então vamos resolver essa questão 1, que está pedindo para determinar a massa e o peso do ar contido em um gabinete cujas dimensões são 6 por 6 por 8 metros e a densidade do ar é de 1,16 kg por metro cúbico. Então vejamos, olha só. Então o que nós tínhamos lá? A densidade do ar é de 1,16 kg por metro cúbico e o volume é de 6 metros por 6 metros por 8 metros. Isso nos dá aí um volume de 288 metros cúbicos. Então, como é que se determina aí a massa? Então, a massa, densidade vezes o volume, ok? Então, nós tínhamos 1,16 vezes 288, isso vai nos dar 334,08 kg. Repare que a densidade está em quilograma por metro cúbico e o volume está em metro cúbico. Vai nos dar uma massa em quilogramas. E depois nós determinamos aí o peso. Então o peso vai ser o quê? Massa vezes a gravidade. Então a massa já determinamos anteriormente, 334,08 vezes a gravidade de 9,8. Isso vai nos dar um peso de 3.273,98 newtons. Então, é uma questão bastante simples. Bem, pessoal, vamos para a questão 2 agora. Então, a questão 2 ele está nos informando ali uma função para determinar a gravidade em função em relação à altura, acima do nível do mar. Só que ele quer uma situação, ele quer saber qual é a altura na qual o peso de objeto vai diminuir 0,5%. Bom, como eu sei que a massa é constante, então eu tenho que mexer na gravidade, Então vamos ver, olha só. Então nós temos lá, G igual a A menos BZ, Então o A vale 9,807, o B vale 3,32 vezes 10 a menos 6. Então eu sei o seguinte, quando Z é igual a zero, ou seja, quando eu estou no nível do mar, eu boto zero lá, o G vai ser o próprio A, 9,807 metros por segundo ao quadrado. Se a massa é constante, então eu tenho que mexer na gravidade. Então, quanto vale o G'? O G' é 0,5% de G. Então, G' é igual a 9,757965 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o G é o 9,807. Bom, agora vamos achar o Z', ou seja, a altura na qual eu tenho essa gravidade aqui, Então, vamos ver. Então, G' é igual a A menos BZ'. Então, o G' eu já tinha encontrado. O A foi dado, o B foi dado. Eu quero saber o Z'. Como é que eu acho esse Z'? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 9,807 para cá, subtraindo. E depois eu vou passar o 3,32 vezes 10 a menos 6, dividindo. Então, você vai ter como resposta 14.769,57 metros. Ou seja, aproximadamente 14,769 quilômetros. Então, é uma questão bem tranquila também, Basicamente, fazer uma substituição e encontrar o resultado solicitado. Tá ok? É isso aí, pessoal. Bom, a terceira questão está ali, uma resistência de aquecimento de 4 kW, então deu a potência de um aquecedor, funciona durante 2 horas para elevar uma temperatura. Qual é a quantidade de energia utilizada em kWh como em kJ? Então vamos ver, olha só, a potência 4 kW, tempo utilizado 2 horas, ele quer saber energia elétrica. Bom, o que é energia elétrica? Energia elétrica é potência vezes tempo. A potência é de 4 kW e o tempo é de 2 horas, então uma energia elétrica de 8 kWh. Bom, eu preciso transformar isso para joule, já que ele quer a resposta em joule também. Então, lembrando que 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Então, multiplicando 8 por este valor, nós vamos encontrar 2,88 vezes 10 elevado a 7 joules. Mas como ele quer a resposta em quilojoule, então nós vamos tirar 3 zerinhos aqui do expoente, e vou transformar isso na notação numérica mesmo. Então vai ficar o quê? 28.800 quilojoules. Então a mesma coisa que o 2,88 vezes 10 a 7, os 28.800 quilojoules têm o mesmo significado, porém agora a resposta dada em quilojoules. Tá certo? Então mais uma questão bastante simples aí, dos nossos exercícios. Bom, agora ele quer um outro problema aqui, Ele está dando água, está num recipiente, ela está pressurizada por meio de ar comprimido, Então é feita a leitura através de um manômetro, onde você tem
vários líquidos, né, conforme a figura, e ele quer saber qual é a pressão manométrica do ar no recipiente. Tá? E foi dado ali as alturas, né, e também as densidades. Então, olhando para a imagem, o que nós temos? Que a pressão do ar aqui, ó, né, corresponde ao quê? A pressão da água mais a pressão do azeite ou do óleo, menos a pressão do mercúrio, menos a pressão atmosférica. Ou então, se você quer ter estabelecido o equilíbrio, a pressão do ar mais a pressão da água mais a pressão do óleo é igual à pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio. Vamos ver? Olha só. Então, como é que ficou? Ó? A pressão do ar mais a pressão da água mais a pressão do óleo é a pressão do mercúrio mais a atmosférica. Então, agora é só substituir, né? A pressão do ar, ρgH2, ρgH1, pressão associada a cada coluna, né? É igual a ρgH3, que é a pressão do mercúrio, mais a pressão atmosférica, né? De 1,01 vezes 10 na quinta Pascal. Bom, fiz as substituições, né? E aí encontrei aqui, ó, a pressão do ar. Então, a pressão do ar, 1,57 vezes 10 na quinta Pascal. Mas veja bem, né? A gente tem que encontrar a pressão manométrica. Então, tem que fazer a diferença aí com a gente sempre considera a pressão manométrica, que é a pressão, vamos dizer assim, do que foi trabalhado, menos a pressão atmosférica. Então, o que o manômetro está marcando ali, ó, 56 kPa. Tá? Então, a pressão que o ar está tendo é a pressão de 1,57. Mas se você colocar um manômetro ali, né, então vai ser dado pela diferença da pressão do ar com a pressão atmosférica. Então, ou seja, a diferença de pressão lida pelo manômetro corresponde a 56 kPa. Ok? É isso aí, pessoal. Bom, a outra questão envolve a pressão do medidor em um líquido que está a 3 metros de profundidade, marcando 42 kPa. Ele quer que você encontre a pressão nesse mesmo medidor, que se encontra no mesmo líquido, só que agora a 9 metros de profundidade. Então vamos ver, olha só. Se você tem uma pressão de 42 kPa a uma profundidade de 3 metros, qual é a pressão que você vai ter a 9 metros? Bom, lembrando que a pressão no líquido é dada por ρgH. Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar 42.000 dividido por 3, ou seja, a pressão dividido pela profundidade, para saber o valor do ρg. Então, o ρg vai ser de 14.000, certo? Então, isso aqui pode ser dado até em Newton por metro cúbico, né? Seria o peso específico. Tá? Bom, aí o que você vai fazer? Bom, você sabe que P é igual a ρgH. Então, o ρg você já sabe quanto vale, ó, é 14.000. Agora, é só substituir a profundidade solicitada, que é de 9 metros. Isso vai dar 126.000 Pascal ou 126 kPa. Também uma questão bastante simples, né? Bastava você encontrar o valor de ρg e aí utilizar a altura solicitada para determinar a pressão. Certo? É isso aí, pessoal. Mais uma questãozinha, questão 8 ali, ó, um medidor de vácuo conectado ao recipiente indica 30 kPa num local onde a pressão barométrica é de 750 milímetros de mercúrio. Determine a pressão absoluta no recipiente, sabendo que a densidade do mercúrio, ali a massa específica do mercúrio, 13.590 kg por metro cúbico. Então vamos ver, olha só, fórmula, né? O que é a pressão absoluta? É a pressão barométrica menos a pressão de vácuo. Então, a pressão absoluta, pressão barométrica ρgH, menos 30 kPa, que é a pressão que já foi dada ali no medidor de vácuo. Bem, então, fazendo o cálculo, né, a massa específica do mercúrio foi dada, 13.590, a gravidade 9,8 e a altura, né, correspondente à coluna de mercúrio, né, de 75 milímetros de mercúrio. Bom, menos os 30 kPa. Então, fazendo a continha aqui, a pressão absoluta, 99,8 kPa, menos 30 kPa. Então, você vai ter a pressão absoluta de 69,88 kPa. Tá? Então, também uma questão bastante simples. Tá certo? É isso aí, pessoal.